Nós vamos ler a partir do verso 37. Atos 2, 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Qual tradução está compungido? Opa, tem ali, ó, duas Bíblias ali, compungido, 3. Compungido. E eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Arrependam-se, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertiam e insistiam com eles: salvem-se desta geração corrompida. Salve-se, é um apelo, salve-se dessa geração, não caia nessa ladainha, cuidado. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, agradecidos mais uma vez por mais um ano de vida, por mais um momento na Tua presença, por estarmos na Tua casa nesse primeiro dia do ano em adoração. Obrigado também pelas dificuldades que temos passado, em tudo damos graças ao Senhor e cremos que o Senhor tem o controle nas nossas vidas. Obrigado por estarmos sãos. Obrigado por esta pandemia, esta gripe, não ter atingido aqueles que aqui estão, Senhor. Guarde os nossos familiares, nossos irmãos, nossos levitas, guarde os nossos profetas, guarde a nossa geração, Senhor, e nos livra desta pandemia, dessa dificuldade em que o nosso mundo está enfrentando. Que a economia, que haja uma melhora na economia, que haja fidelidade no teu povo para com as ofertas missionárias, com os dízimos, com as ofertas alçadas, que o teu povo cuide da tua casa, cuide da tua igreja, do teu corpo, do teu reino, Senhor, e que seja abençoado com portas de empregos abertas para aqueles que estão desempregados. Nós profetizamos isso, nós ministramos isso, Senhor. Fala conosco, ajuda-nos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa dizendo assim: quando ouviram isso, aquele pessoal estava ali, Pedro estava discursando, e o texto começa dizendo: quando ouviram isso o quê? O que foi que eles ouviram? Ouviram o sermão de Pedro no dia do Pentecoste, que os irmãos conhecem bem o texto. E o que é que Pedro fala de tão extraordinário que suscita assim naquele auditório que ouviu uma pergunta assim: que faremos? Porque logo em seguida, quando ouviram isso, eles dizem assim: e agora que nós ouvimos isso, o que nós vamos fazer? Então seria como no começo da minha fala aqui, quando eu estava falando sobre a oração, e eu perguntei: cadê tua mulher? Cadê teu marido? Cadê teu filho? E eu disse assim para vocês: e o que vocês estão fazendo? E aí eu dei o caminho, né? Ora, ora, porque você não está orando. Você não tem tido uma vida de oração assim, insistente nessa situação. Então, ora, Senhor, eu vou orar e algo vai acontecer lá. Então, seria como se vocês falassem: e agora que o pastor falou isso, o que eu vou fazer? Já sabe a resposta aqui. Mas eles lá falaram: e agora, o que faremos? Então, Pedro fala algo tão extraordinário que exige daquele auditório uma pergunta. E exige dele também, do Pedro, uma resposta, porque eles falaram: e agora, Pedro, que você falou isso para a gente? E agora que você trouxe esse sermão no dia do Pentecoste? E agora que tudo isso aqui aconteceu? Uma reação de envolvimento e de engajamento suscitou no coração daquele povo que não bastou para eles simplesmente ouvir, achar legal. Houve ali uma necessidade de uma resposta mais concreta. Precisamos fazer algo, mas o quê? O que faremos? Então Pedro não queria aplausos, Pedro não queria que elogiasse a mensagem, Pedro queria um compromisso com a palavra, e ele conseguiu resgatar isso deles quando eles falaram: e agora, Pedro? Pedro falou: olha que legal, é isso que eu quero, é isso que um pastor quer da PIB.
depois de uma mensagem, a igreja saia falando assim: aprendemos, agora vamos começar. Vamos bombardear o céu, vamos bombardear o inferno, vamos invadir o céu com as nossas orações, e a minha família vai ser resgatada, a igreja vai ser restaurada, a minha vida vai ser restaurada, algo vai acontecer em 2022. Por quê? Porque o pastor falou que nós vamos orar, temos que orar, e quando a gente ora, algo acontece, então eu vou crer nisso. E a igreja pega esse caminho, e aí o pastor fala: legal, é isso que eu espero de vocês. Não aplausos, não elogios, mas um reconhecimento de que Deus falou comigo e eu quero e eu preciso agora fazer algo. O que faremos? Como é que reagiremos? Como é que nos envolveremos? Como é que nos engajaremos? Ou, em outras palavras, como é que passaremos a viver a partir de tudo que nós ouvimos? Como que vamos viver agora? E aí, o que foi que Pedro disse de tão extraordinário assim? Pedro se levanta e diz assim: nos últimos dias, Deus prometeu que vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Cauê, se prepara, vai derramar aí, ó. O Espírito Santo vai ser derramado na sua vida, na sua carne, na sua família. E aí Pedro está dizendo assim: este fenômeno está acontecendo aqui agora. Eu estou pregando e algo está acontecendo, há um mover do Espírito acontecendo. Aí a palavra-chave que ele usa aí, por isso que eu perguntei se tem algumas traduções aí, é compungir, com N, N de navio, compungir. O que é compungir? Compungir é causar compulsão em alguém. A pessoa toma um choque assim e fala assim: poxa vida, é verdade. Eu preciso fazer isso mesmo. O pastor não está falando besteira. É muito fácil apontar o dedo, mas e eu? O que eu estou fazendo? Realmente, eu não tenho orado. Pegando aqui esse gancho ainda. Realmente, eu estou muito paradão. Eu estou deixando o diabo entrar na minha casa e eu estou só de boa, acreditando que não tem mais jeito. Então, assim, compulsão é você ficar aflito, você ficar arrependido, pesaroso, assim, você fala assim: poxa, é isso mesmo, e eu estou assim também. Sentir-se pesaroso, moralmente arrependido mesmo, falando assim: eu estou arrependido. No dia 31, eu preguei sobre o arrependimento, falando que nós hoje temos muita dificuldade para nos arrepender. O que é arrepender, irmão? É quando você comete um pecado e você para e fala assim: poxa vida, aquele peso, aquela aflição, e aí leva você para um joelho, você fala: Senhor, me perdoe. Deus, me. Ah, a gente hoje peca, e o pecado está assim, tão banalizado, que a gente peca e fala: Senhor, meu Deus, e baluarte, Senhor, soberano Deus, me perdoe os pecados. E Deus olha e fala assim: você não está arrependido. Você não está arrependida. Não tem como fazer algo na sua vida porque você não se arrepende. Mas o pecado não é mais pesado. Na verdade, o pecado ele é prazeroso, como sempre foi. Mas para nós não, não pode. E aí eu não estou falando de matar, roubar, ter problema com dependência química. Não estou falando nisso, não. Estou falando os pecados aqui, ó. A gente fala mal do irmão, da irmã, sei lá de quem mais que a gente fala mal, da ovelha, do pastor, a gente fala mal. E a gente sai assim, e sai se auto-justificando e não para falar assim: peraí, maledicência, eu falei mal, eu fiz fofoca, eu pensei, eu desejei mal. Não, pastor, isso aí é pecadinho, isso aí é besteira, pastor. A gente não se arrepende mais porque a gente não entende o pecado como pecado. Então começa por aí. Pecado é pecado e você precisa se autoavaliar, fazer um checklist, precisa ter o discernimento, pedir isso a Deus: me dê o discernimento do Espírito, para eu saber como está a minha vida com o Senhor, porque, como diz o louvor, né?
chega um momento que nós estamos tão distantes que não conseguimos perceber a distância. Desperta-me, Senhor. Desperta-me antes que seja tarde. Desperta-me antes que chegue um momento em que eu estou tão distante do Senhor que eu não consigo perceber a distância. Então Pedro está falando aqui para eles: vocês precisam ser compungidos pelo Espírito Santo, precisam se arrepender, o pecado precisa ser pesado para vocês, e vocês precisam ser mais sensíveis com o pecado. Não dá para continuar como, não, estou indo para a igreja, estou indo para o céu. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Ó, a PIB de Rio Grande do Sul vai continuar aberta, amém? Vai continuar pregando a palavra de Deus como sempre fez. Agora, se você quiser ser crente que visita a igreja como visita shopping, isso é com você. Mas a palavra continua sendo pregada aqui todos os domingos, irmãos, e todas as quartas-feiras. E todo segundo sábado do mês temos culto de ceia. A ação do Espírito Santo na vida prática daqueles que são salvos deveria ser algo visível. O fruto produzido, os dons espirituais concedidos, que levam o crente a servir com alegria a causa do Mestre, são traduzidos em ações práticas. E aí eu falo de dons, parece assim que eu estou pregando outra Bíblia, né, irmão? Porque não é porque o Mateus toca bateria que ele não tem que buscar os dons espirituais. Não, já estou servindo o Senhor com meu talento, mas dons espirituais, irmão. A gente não ora mais buscando dons. Mas não precisa, pastor. A igreja, deixa a igreja lá, não é problema meu, igreja. Você faz parte do corpo, ou o seu dedo não é problema seu. É dons espirituais. Orar com esse projeto, a liderança precisa insistir nisso com seus grupos. A igreja precisa voltar a buscar esses dons para voltar a ter a alegria de estar na casa de Deus. Porque eu disse dia 31 que o que era para ser leve tem se tornado pesado. Estar na igreja é pesado. Vir ao culto, não vamos hoje não. Não. Por quê? Porque tem algo mais prazeroso para fazer. Tem algo melhor para fazer do que estar na casa de Deus. Quando eu tenho um compromisso, eu tenho um compromisso. Mas quando não tem, fica arrumando disso. Por quê? Porque está pesado. Estar na igreja é pesado. Ouvir uma palavra é pesado. Ler a Bíblia, orar o diabo já fala, não ora não, que é pesado orar. Eu coloquei meu relógio para despertar à tarde, para eu orar à tarde. Porque de manhã eu oro legal. Eu já acordo, já oro, já dobro meu joelho. Mas de tarde, já estou na correria, passa batido. Coloquei para despertar. Despertou, eu paro tudo. Falei, vamos orar. Uma dica, uma estratégia para quem pode. Temos que orar. Mas é muito difícil. Então, o que seria para ser leve fica pesado. Alguém disse, olha o que eu vou te dizer, e olha que tristeza isso. Olha que tristeza. Alguém disse que os ímpios vão para o céu, vão para o inferno como se estivesse indo para o céu. Alegre, feliz. Eles estão indo para o inferno, mas estão alegres, estão felizes, estão dançando, estão bebendo, estão fumando, estão se drogando, estão felizes. Estão indo para o inferno, mas estão felizes. Os ímpios vão para o inferno como se estivessem indo para o céu, alegres. Os salvos, os cristãos, vão para o céu como se estivessem indo para o inferno. Semblante caído, na igreja está morto, não tem alegria, não tem vida, não tem prazer em servir a Deus. A igreja não está boa, vamos trocar de igreja. É a igreja? É a igreja? Percebe? Vamos orar. Orar, o crente tem que orar, o crente tem que orar. Então o crente vai para o céu como se estivesse indo para o inferno. E o ímpio vai para o inferno como se estivesse indo para o céu. Isso tem que mudar. A alegria precisa brotar novamente. Fruto só é fruto quando ele é visto. E as pessoas precisam ver isso em nós. Por que eu quero ir? Por que você me convida para ir para a sua igreja? Olha para você. Está só o caco, só o calango. O crente morto, frio, abatido. E quando eu falo dos dons,
Irmãos, a maioria esmagadora dos salvos revela não conhecer os dons espirituais. Não sabe nem o que é dons espirituais. Talvez teríamos que voltar a pregar sobre isso, a falar sobre isso. E por que eles não falam de dons? Por que não conhecem? Porque em função da indiferença e da má vontade em servir com alegria, em se dispor para servir a casa de Deus, a causa de Deus. Que faremos agora? Perguntou aquelas pessoas. E vocês devem perguntar diante dessa mensagem: que faremos agora diante desta palavra? Pedro responde: arrependam-se. Arrependam-se. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e assim vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aí ele será derramado na casa de Deus. O que é que Pedro está incluindo aqui agora? Ele está dizendo que nós precisamos nos arrepender para recebermos perdão dos nossos pecados. Então Pedro coloca uma coisa aqui na sua argumentação muito forte: pecado. Pecado. Porque, de novo, a gente não é pecador. Nós não somos mais pecadores, irmãos. Nós não pecamos, porque a gente não se arrepende, não tem aquele peso, aquele sentimento, aquela sensibilidade. A gente faz, fala e tem prazer em falar, tem prazer em apontar o dedo, tem prazer em julgar, e tem prazer em pensar mal e queremos mal mesmo, tomara que morra, some da minha vida. Meu Deus, nós somos cristãos. Então Pedro coloca aqui: arrependam-se. Ele coloca na sua argumentação: tem pecado na família, tem pecado. A não prática do fruto do Espírito Santo e dos dons espirituais obriga-nos a concluir que há ausência dessa verdadeira experiência da salvação para muitos. Isso, pode tirar. Algo está errado. Não é para ser assim. Não é com o Espírito Santo que tem algo errado. Ele continua sendo o Espírito Santo. Mas algo está errado com a pessoa que se diz salva. Eu preciso, não dá para eu entrar em 2022 como eu estava em 2021, com essa frieza, com essa indiferença, com essa... Alguém me procurou no final do ano, agora, e falou assim: pastor, estou aqui, estou disposto, conte comigo, o que precisar para fazer, eu quero servir a Deus na casa de Deus. Eu falei: que bom, meu irmão, que bom que isso brotou no seu coração e vai ser usada, porque aqui tem lugar para um monte de gente. Hoje mesmo faltou gente aqui, ó, pessoas doentes. Quem veio, veio doente. Então tem lugar para você sim. Procura o pastor, procura o seu líder. Vamos nos envolver, vamos despertar o dom. Mas sabe o que as pessoas estão querendo fazer? Não é agregar, ajuntar, unir, trazer o reino de Deus aqui para a terra. As pessoas querem a distância dessas coisas que eu estou falando aqui. Para, pastor. Deixa que outros façam. Eu quero a distância, eu não quero me comprometer. Eu não quero me envolver. Meu Deus! Mas ir para o céu quer, né? Ter um lugar lá na glória quer. Vitória na família quer. Aí Deus fala: você não liga mais para mim, para minha causa, para minha casa, para o meu povo, para as pessoas que estão morrendo. Você não liga mais. Você tem que despertar esse dom. Então Jesus, ele afirmou que o Espírito Santo, ele convenceria o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Logo, é o Espírito Santo, a primeira pessoa da Trindade, que vai atuar mesmo na vida do pecador não salvo. Ok, mas aí é da vida do não salvo. Todos os que somos salvos conhecemos, experimentamos e sabemos o significado da afirmação de Jesus quando ele fala assim, que vai convencer. Então, assim, o pecado e a perdição se tornaram tão claros, mas tão claros em nossa experiência, que não é possível recusar a salvação. Nós já sabemos, queremos ser salvos. Pecado aclarado e pecador arrependido significa pecador perdoado.
Aí gerou ali naquele momento um inesquecível encontro com Cristo, a pessoa aceitou Jesus, vem para a igreja, se batiza, está tudo bonitinho, está tudo certo. Tá? Já está legal? Dizem que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer dia eu volto a falar isso aqui, que eu já preguei sobre isso aqui. Caminho, em que sentido que ele fala? Ele é o caminho como ponto de partida? Ele é o caminho como ponto de chegada? Ele é o caminho como direção? Ele é o caminho como? Tem algumas pessoas que acham o seguinte, cheguei em Jesus, cheguei no caminho, agora estou legal, agora estou indo para o céu. E relaxa. Não, irmãos. Agora que vai começar. Agora que começou a sua vida. Uma nova vida, uma nova criatura. Como Denise falou, não é novo ano, é nova vida. E agora, o que faremos, pastor, diante dessa mensagem? Sei. O que faremos? Não sei. Então, houve um encontro com Cristo. E aí, o agir do Espírito Santo na vida do pecador, que Lucas escreve como compungido o coração, começa um profundo sentimento de pesar e tristeza pelo passado, pelas ofensas cometidas contra Deus. E essa compulsão gerada pelo Espírito Santo coloca no coração do salvo um profundo sentimento de gratidão e compromissos espirituais. Irmãos, é muito natural. Quando você ora, você se aproxima de Deus, aí você começa, a luz começa a brilhar, Jesus começa a fazer, você tem mais prazer de orar, você tem mais prazer de se envolver, o oposto também é válido. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais frieza, mais desânimo, mais indisposição de estar na casa do Senhor, de se envolver com as coisas de Deus, de santidade. Eu quero mais é fazer coisa errada mesmo. Foi o que ocorreu, por exemplo, com os ouvintes de Pedro, um sentimento de gratidão, de compromissos espirituais. Eles perguntaram assim, o que eu vou fazer agora para obter o perdão? Aí foram batizados, passaram a congregar com os santos, e aí passaram a ser verdadeiros adoradores. Então é impossível a um pecador compungido, tocado, envolvido pelo Espírito Santo, não buscar o perdão que é oferecido por Jesus, através de um arrependimento. E ficar alheio à igreja e aos cultos com outros salvos. Não, se você foi compungido pelo Espírito Santo, você quer estar na igreja. Você quer se envolver com as coisas da igreja. Você quer fazer parte. Você quer também ser participante desses que estão trazendo o reino de Deus aqui para a terra. Percebem isso? Você sente aquele peso quando você fala, pensa mal, quando você peca, quando você não ora. Você fala, não está certo, e agora o que faremos? Estas são as marcas que testificam que ocorreu o toque do Espírito Santo na sua vida, que você foi salvo. Porque, olha, lamento, mas tem muita gente dentro da igreja que vai ouvir de Jesus umas palavras bem pesadas lá, viu? Bem pesadas de Jesus. E vai falar assim, como? Mas eu... A Bíblia fala isso, irmão. Mas eu estava lá, Senhor. Eu ia para a igreja. Então, não conheço. Nossa, gente, que tristeza. E agora o que faremos? Sim, irmão. Eu quero que você faça essa pergunta aí. Porque 2022 começa. Vamos continuar a mesma coisa? Mesmo crente indo para o céu como se estivesse indo para o inferno? Esperta. Deixa o povo ver o brilho. Deixa o povo ver a luz brilhar. Tira essa luz debaixo do candeeiro. Faça diferença no seu trabalho, na sua família. Faça diferença na sua igreja. Desperta o dom que há em ti. Compungir é causar compunção. O Espírito produz isto. Compunção, sentimento de profundo pesar, sentimento de culpa, de arrependimento com a vida que levou em 2021. Eu preciso melhorar isso.
sentimento de pesar com o mal que eu cometo. Eu preciso identificar o que é pecado na minha vida, porque não é, para você, pecado não é matar, roubar, homicídio, o que mais? Prostituir. Porque você já sabe que é pecado, você não vai fazer isso. Ou vai, não vai fazer. Mas tem os pecados que a gente chama de pecadinhos, que a gente faz. E não se arrepende, porque não reconhece, não identifica como pecado. Falta esse compungir do Espírito Santo, para vir essa tristeza, esse remorso. Quando você é compungido pelo Espírito Santo, aí você tem um novo nascimento. Tudo se faz novo. Tudo começa de novo. Eu passo a ser uma nova criatura em Cristo. Aí eu integro o reino de Deus. Eu passo a ser útil na causa de Deus. Porque tem gente que ele é tão, desculpa a palavra tão pesada, tá? Não vou usar a palavra pesada, não. Tem gente que ele não consegue ser útil na causa de Deus, na casa de Deus, mas ele não consegue ser útil nem no dia a dia como igreja. As pessoas, você é crente? Eu nem sabia. Você não fala. Como se converterão se não há quem prega? Se não há quem fala? Mas, pastora, nós não estamos preocupados com essas pessoas. Não estamos mesmo. Nós não estamos preocupados nem com a gente, igreja. Nós estamos vivendo de qualquer jeito. E aí Deus olha do céu. Eu estava perguntando esses dias para Deus, Senhor, o que é isso? Nós saímos de uma crise onde várias igrejas fecharam, várias fábricas fecharam, isso lá no começo de 2019. Muitos comércios fecharam. As igrejas foram com as finanças assim, lá no solo. Muito. Irmãos, eu louvo tanto a Deus pela fidelidade dos dizimistas que tem nesta igreja. Tem gente que é fiel aos dízimos e às ofertas, irmão. A irmã Geralda sabe do que eu estou falando? As ofertas missionárias, vocês são fiéis. Continue. Você que não é, aprenda, porque você está chamando maldição para a sua vida. Está na Bíblia. Devolva o que é do Senhor. Mas teve muitas igrejas que foram assim, lá para baixo, sabe? Lá para baixo, assim. Muito tempo que fechar. Empresas. Começo de 19. Saiu a crise e veio a pandemia, o Covid. Saiu o Covid. Covid está querendo sair, aí vem não sei nem que nome que eu dou isso. Que nome que eu dou isso? Essa gripe agora. Essa peste. O que tem de gente resfriado, gripado, com febre, crianças. Irmão, e aí HDN1, HN4, Micron, Omicron, Mulhercron, tem um monte de maldição aí. E eu falei, Senhor, e ele está assim para mim, deixa eu agir, deixa eu abrir os olhos do povo. Mas o povo não está abrindo o olho não, Senhor. O povo não está nem aí não, o povo, parece que essas coisas não têm mais despertado a igreja para, vamos buscar o Senhor. Jesus está voltando, a profecia está se cumprindo, a Bahia aí. A natureza geme, a natureza grita, a natureza está assim, o pessoal falando assim, meu Deus, e Jesus está voltando e você está onde? Eu estou ficando. E agora o que faremos? Então, assim, irmãos, eu passo a ser útil à causa de Deus. Útil à causa de Deus. Não se esqueça que você é sal da terra e luz do mundo. Você tem que fazer a diferença onde você for. Seja útil pelo menos nisso. Que você não faça nada na igreja, mas que você seja sal da terra e luz do mundo, discípulo de Jesus. Volte a pregar o evangelho. A igreja não pode ser egoísta, irmãos. Você não pode ser egoísta, pensar só em você, eu estou indo para o céu e o resto, ó. Não, pelo amor de Deus. Cuidado que você pode ter uma surpresa. Egoísmo também é pecado. Orgulho, pecado. Inveja, pecado. Não, essas coisas não é não, pastor. Então a gente não se arrepende mais porque não reconhece, não identifica mais o pecado.
A igreja, ela faz parte da sua vida espiritual. A comunhão com os irmãos, isso aqui faz parte, irmãos. A Denise estava falando no começo do culto, que o relógio está uns minutos adiantado, e ela pensou assim, poxa, deu hora e não chegou ninguém. Falei, calma que está 10 minutos adiantado, o povo chega em cima da hora mesmo, mas chega. Mas se não chegasse, Denise? Que tristeza! Que tristeza, irmãos! Nós aqui, pessoal que veio servir, cantando. Eu falei com ela, Denise, uma família eu sei que está aí, porque veio receber o pessoal. O Lucas está aí. Então a gente vai cantar aqui junto com o Lucas sentado aí. Bom, como que nós iremos nos sentir? Tristes. Tristes. Pela ausência de vocês. Aí vocês chegaram, Denise. Olha você trazendo alegria. Olha você contribuindo com o corpo, a tua presença. Então você é útil, sim. Você é importante no corpo de Cristo, sim. A tua presença hoje aqui trouxe alegria para nós e para todos que estão aí. Ó. Amém, igreja? Então o que faremos, pastor? Vamos voltar domingo. Vamos parar de ficar faltando nos cultos. Jesus está voltando. Talvez para alguns caiba. Se converta. Se converta de verdade em 2022. Dobra o joelho, vai falar com Deus. Ninguém precisa me dizer para cultuar quando eu sou tocado pelo Espírito Santo. Quando eu sou compungido pelo Espírito Santo. Ninguém precisa ficar aqui gritando de púlpito aqui, venha nos cultos, não falte nos cultos, sua presença é importante. Ninguém precisa ficar falando para mim que eu tenho que ser mordomo fiel dos bens a mim confiados, devolver à igreja os dízimos e ofertas, porque eu já fui tocado pelo Espírito Santo, eu sei que isso é bíblico. Um salvo sobre a compunção do Espírito Santo, ele não fica faltando nos cultos não, irmãos. Não fica priorizando outras coisas. Repito, Deus conhece cada coração e sabe, não deu para ir hoje, amém, mas tem gente que está faltando por nada. Por nada, por nada. Uma pessoa compungida pelo Espírito Santo, ele não abandona a congregação do Senhor. Não precisa de exortação. Ele não precisa de exortação porque o Espírito Santo encarrega de levar ele ao crescimento espiritual, ao amadurecimento. O alvo dele é ser a estatura de Cristo. E esse negócio de ser estatura de Cristo parece outra Bíblia também. Porque imagina você orando e dizendo, Senhor, eu quero ser a estatura de Cristo. Mas você não está orando nem está orando para nada, vai orar para... Você quer isso? Você quer isso? Está preocupado? Pelo menos está preocupado com isso? Desculpa, irmãos. Mas é o pastor de vocês. Eu não consigo vir aqui e falar, este ano vai ser o ano da vitória. O Senhor vai realizar os teus projetos, os teus sonhos. Não dá, irmão. Não dá. Eu não consigo. Quando nós temos tudo isso daqui como responsabilidade e mudança, proposta de mudança. Uma igreja com salvos sobre essa compunção do Espírito Santo, ela cresce, ela ama, ela busca os perdidos, ela prega o evangelho. Quando ela é convocada para evangelizar, ela vai evangelizar, ela, sabe, ela marca presença na sociedade, ela serve de atração a outros pecadores. As pessoas olham para ele e falam, eu quero ir na sua igreja, eu quero conhecer o teu Deus, eu quero ser salvo também. Ela se alegra em ser fiel e submissa, ela se alegra em estar na casa de Deus, não é aquela coisa pesada, sabe, irmãos? Mas tem que estar compungida pelo Espírito Santo. Agora, tem uma outra palavra, compungir com N de navio, é o que o Espírito Santo faz. Está precisando fazer. Mas existe uma outra palavra que é compulsão, com L de lar. L de lar. Compulsão. Compulsão é diferente. E olha a situação da igreja do Senhor.
Compulsão é uma pressão interna que o sujeito é compelido, é obrigado. Sou crente, tenho que ir, eu tenho que fazer. Ele é obrigado a ter algumas condutas ali sem ele querer. Compelir é coagir alguém, é constranger, é forçar, é obrigar, é fazer algo assim, sabe? Meu Deus! Compulsão é imposição que obriga alguém a fazer algo. Isso o Espírito Santo não faz, irmão. Você pode ler na palavra. Você pode ler na palavra. E você sabe o que tem que fazer. Se você não se posicionar para fazer, o Espírito Santo não vai fazer por você. Estava conversando com o irmão Geraldo hoje de manhã. E eu disse isso sobre a oração. Lembre-se que orar não é um monólogo. Monólogo é o que você tem que ter com você mesmo, para se autoconhecer. Uma oração é um diálogo. Na oração você fala, e quem é que mais que fala? Deus tem que falar. O que tem acontecido? A gente ora, Deus fala, e a gente não ouve. E aí faz o errado. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo claro. Final de ano, o pessoal se programou para ir divertir com a galera, cada um no seu canto, cada um no seu lugar, lá, família, chácara. Beleza? Aí nós oramos, aí ficamos doentes. Aí o povo orou e Deus falou o quê? Não vai. O que o povo fez? Eu vou. Lógico que eu vou. Não, mas você está doente. Tem criança, tem idoso. Não, mas você vai ficar com máscara lá? Não vai. Mas por que você não ouviu a voz de Deus? Porque eu ouvi a minha voz. E a minha voz disse para eu ir. Imagina que eu vou ficar fora do final. É uma vez só. Mas você está doente. E eu sei, sabe-se lá Deus com o que você está? Tem criança ali. Então a gente não ouve a voz do Espírito Santo porque ela compete com a nossa voz. Vontade de Deus é a nossa vontade. O que a gente faz? A nossa vontade. Orar, gente, nós vamos orar. Mas em nome de Jesus, quando Deus falar com você na oração, ouça a voz de Deus. Porque senão, não adianta orar, vai morrer. Vai morrer porque não ouviu a voz de Deus. Isso é se não causar morte em alguém, né? Então, o Espírito Santo não faz isso. Quem tem que tomar atitude, tomar decisão é você, de falar assim, não vou fazer isso. O Espírito Santo não obriga ninguém a estudar a Bíblia, não, irmão. As nossas quartas-feiras aqui não são tão cheias. Graças a Deus tem um povo fiel ali, mas não são tão. E não adianta, você vai continuar sem não participar. Por quarta-feira é chato, é chato mesmo. É chato, orar é chato. Estar na igreja é chato, porque você ainda não escolheu o que te dá prazer. Ou já escolheu e nem sabe. Poxa, pastor, 2022 o senhor já vem com... Não sou eu não, irmãos. Passa um rodo em mim, põe outro pastor aqui. A gente vai embora. Não dá. Porque é isso que está acontecendo. E aí o que ocorre? O Espírito Santo não vai fazer. Se você não fizer, o Espírito Santo não vai fazer por você. Você tem que decidir isso. Eu sei que nós gostaríamos que o Espírito Santo colocasse umas horas a mais, né? Ou que o relógio parasse, para a gente não chegar atrasado no culto, depois de um ano novo, primeiro ano, todo mundo lá com a família, com a galera, vou dormir 2 horas da madrugada, de manhã tem culto. O Espírito Santo não para o relógio não, você tem que ter um compromisso de estar aqui. De estar aqui. Não é obra do Espírito Santo obrigar alguém a ser honesto, a ter caráter. Não é, irmão. A cumprir as suas obrigações. Crê no Senhor Jesus. O Espírito Santo respeita a liberdade do pecador que se recusa a fazer as coisas certas. Ele respeita. Ele não impede ninguém de ir para o inferno. Não abre a porta do céu para quem não quer entrar. Não abre.
Ele não obriga você. Ah, você não quer devolver os seus dízimos? Não devolva. O Espírito Santo não vai obrigar você. Fica aí com o seu Deus, com o seu mamão. Fica. Ele não obriga, irmãos. O Espírito Santo não obriga ninguém a ser membro de igreja, a vir aos cultos. Continua faltando. Você é livre para participar dos cultos de domingo, dos cultos de quarta-feira, dos cultos de sábado, apenas uma vez por mês, se você quiser. Você é livre. Ou nem vem. Fica 2, 3, 4, 5 meses sem vir. Fica nessa ladainha com Deus, nessa vidinha com Deus. Se você não quiser orar, você não ora. Se você não quiser ler a Bíblia, você não lê a Bíblia. Quiser inventar desculpa para cumprir com as obrigações de cristãos, inventa. Deus não vai te matar por isso. Deus não vai deixar de dar para você chuva, sol, frio, calor. Fica tranquilo. Aliás, o que Deus concede para nós, o que Deus concede para o pecador não salvo, Ele concede também para membros fiéis que estão na igreja. A pessoa pode fazer tudo isso e mais algumas coisas que quiserem. Deus não vai castigar você por tais coisas. Pastor, mas eu vou atrair doença para mim. Deus não trabalha assim, irmãos. Mas eu não sei, pode vir uma maldição aí. A bondade de Deus não permite isso. Deus é bom. E Ele cuida até do pecador que não quer saber de nada de igreja de Deus. Estou falando de crente, tá? Gente que está na igreja, que fala que é cristão, que está indo para o céu. Agora, a prestação de contas virá no dia da ressurreição. Vai vir, irmãos. Vai chegar o grande dia. Você não crê mais nisso, né? Vai chegar o grande dia. E aqui eu quero concluir com vocês, para fechar essa palavra aqui. 2022 tá vindo pesado, né? Caso você não tenha sido compungido com o N de navio, tocado pelo Espírito Santo, e não tenha sido ou cedido ao seu convencimento, não quer, que faremos? Se você não fez essa pergunta e não decidiu mudar em nada com esta palavra, eu lamento a dizer a você que as duras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7, 21, estão reservadas para você. Você não quer assumir compromisso com Deus, com a igreja, com a casa de Deus, com o reino de Deus, não quer ver o que é pecado na sua vida, abrir mão. O que faremos? Você não fez essa pergunta, você não está querendo mudar nada. Quer continuar do mesmo jeitinho que estava? Ok. As duras palavras de Jesus estão reservadas para você e eu vou ler elas, Mateus 7, 21. Não é toda pessoa que se chama ou que diz, Senhor, Senhor, na sua casa, que entrará no reino do céu. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele não obriga, mas você vai prestar conta no dia do juízo final. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer assim para o Senhor Jesus, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônio, fizemos muitos milagres, Senhor. Então, Jesus está dizendo, eu direi claramente a essas pessoas, não conheço vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que tristeza, irmãos. Tem tantas pessoas, tantas igrejas aí, abarrotada de gente que vão ouvir exatamente isso. PIB de Rio Grande da Serra, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós fomos salvos para servir a Deus. Não com medo, não com culpa, não com obrigação, mas servir com alegria. Alegria. Cantar com alegria. Servir, vir à igreja com alegria, participar, devolver os dízimos com alegria. Tem gente que devolve o dízimo num peso, mas num peso, irmãos. Meu Deus do céu. Não pode participar dos ministérios, falar do amor de Deus com alegria e profunda gratidão por tudo que Ele fez por nós, por tudo que que Ele representa para nós. Aliás, o Salmo 100, e aqui eu termino, celebrai com júbilo ao Senhor. Está na Bíblia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Cantar com alegria. Vós, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria.
Apresente-se a Ele com cânticos todos os dias. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, eu sou salvo. Eu quero buscar essa estatura de Cristo, eu não quero ficar aqui não. O que faremos agora? Vou participar dos cultos, vou ser fiel ali ao Senhor, vou estar envolvido com a causa, com a obra de Deus, servir ao Senhor com alegria. Alegria é quando você tem disposição em servir. E aí, o seu trabalho rende, você dá fruto, sabe? Você não fica emperrado, não. Se houver alegria, tudo fica mais fácil, os obstáculos são... Aí você faz com alegria mesmo. Aí você vai para o céu como se estivesse indo para o céu mesmo. Não é aquele peso. Ser crente, ser cristão, estar na igreja não é pesado, irmão. Se está pesado, porque você não está servindo com alegria. Servir o Senhor com alegria dá paz ao coração, dá ânimo. Lembra que eu falei? A tua presença contagiou todo mundo aqui, ó. Contagia. Servir ao Senhor com alegria. Ô mulher, você olha para o seu marido e fala assim, pastor, meu marido não está servindo com alegria não. Vamos. O que faremos agora? Você tem que responder. E aí você faz com zelo, faz com dedicação, faz com cuidado, não precisa ser fiscalizado, ou um pastor está ali no dia 2 de janeiro, trazendo uma palavra de, vamos, acorda, desperta, por quê? Porque você já tem interesse de fazer, você faz para Deus, você faz para Deus. Naquele dia não haverá desculpas. Eu oro, para que você possa permitir que o Espírito Santo o compunja. Amém, irmão? 2021 seja compungido pelo Espírito Santo. E que você seja compungido a servir ao Senhor com uma alegria, irmão. Eu quero olhar para você e ver que você está, sabe, eu acho que eu não estou andando, eu estou andando aqui naturalmente. Eu acredito que eu não estou andando encurvado. Eu acredito que eu estou, e não estou forçando nada, eu ando assim, mas tem gente, espiritualmente falando, que está assim, ó. Desperta, volta, o que faremos? Levanta, a pluma. Tem um texto na Bíblia, né, Eli, que Deus fala sobre plumo, né? Nós estamos precisando ser aplumados. O crente que está se arrastando. E agora, o que faremos? Eu oro para que o Espírito Santo convença você a servir ao Senhor com alegria. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus não vai te obrigar. Não vai te obrigar. Você tem que fazer com alegria, com disposição. Você é livre para escolher. Mas lembre-se que você faz as suas escolhas e você arca com os ônus das suas escolhas no dia do juízo final. Que seja assim para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, vamos ficar de pé. Começou 2022, Eduardo. Você está numa igreja, uma boa igreja, viu, irmão? Uma igreja que prega a palavra mesmo, com dentro daquilo que a gente necessita. Que você possa responder, fazer essa pergunta, né? E agora, o que eu farei? O que eu vou fazer? O Espírito Santo falou aqui, mas também você não é obrigado, viu? Fica à vontade. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, esta palavra tão linda que o Senhor trouxe para nós, que teu Espírito possa tocar em cada coração, e que eles possam ter prazer de estar na tua casa, prazer em se envolver com o teu reino, prazer em evangelizar, prazer em ser sal da terra, luz do mundo, que tudo possa começar com uma oração. Volta, traga o teu povo, leva o teu povo de volta a uma vida de oração. Sim, nós estamos orando agora e o céu está se movendo. Ó Deus, o céu está agora no reboliço em nosso favor, porque nós estamos clamando ao Senhor para que a tua igreja seja compungida pelo Espírito Santo. Traga o despertamento, traga compromisso com a tua palavra em todos os sentidos, ó Deus. Traga fidelidade com a tua palavra, com a pregação, com o evangelismo, com missões, ó Deus, que possamos buscar os dons espirituais,
e despertar o dom que há em nós. Eu oro para que o Espírito Santo seja derramado nesta igreja, neste ano de 2022, a começar de nós, ó Deus. Conceda-nos uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida. Deus abençoe, vou em paz. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com o seu Criador. Compartilhe Jesus.